O texto de João 16, 5:33, ele nos relata, Jesus relata a sua partida, né? Ele já começa a anunciar que ele precisa ir ao Pai. E nesse texto ele nos dá algumas dicas, né, de como a gente precisa se portar depois da ida dele. Ele nos anuncia o Espírito Santo, né, a vinda do Espírito Santo, que ele nos enviará, e também nos dá algumas armas, né, e algumas estratégias para que a gente consiga superar as nossas aflições no mundo. Então esse texto ele começa nos dizendo sobre a ida dele, né, para o Pai, o retorno dele ao Pai, né, onde os apóstolos começam a não entender, né, porque ele fala, uma hora me verão, outra hora não me verão mais. Então os apóstolos ficam confusos com essa palavra e ele, como sabe todas as coisas, ele vem e explica para os apóstolos, né, o que isso quer dizer. Inclusive ele até ilustra muito bem, né, uma mulher ao dar à luz. Ele diz que isso seria igual uma mulher dando à luz, onde a mulher sofreria, né, por dores, as dores, né, do dia a dia, os incômodos que uma gravidez proporciona para a mãe, e na hora de dar à luz, aquela dor, né, do parto, as contrações que ela sente. Então ele fala que nesse momento, quando a criança nasce, aí a mãe fica alegre, fica feliz, porque as dores todas cessam e tem a alegria de ver o filho, de ter essa felicidade que supera todas as dores passadas. Então ele faz uma analogia, né? Ele ilustra nesse sentido para que os apóstolos entendam, seus discípulos entendam que durante a morte dele, a ida e a volta ao Pai, né, que está escrito isso, né, ele tem que cumprir essas escrituras, e então ele já vai adiantando aos apóstolos, dizendo que ele irá, todos ficarão tristes, todos ficarão apavorados, e ele retornará, né, no terceiro dia, ele ressuscita, como está na palavra, e aí isso é uma alegria de vê-lo, né, o contentamento. Mas não é só isso. Né? A partir daí, e como ele fala no texto, ele envia o Espírito Santo, que é o Consolador, né, que vai poder convencer as pessoas do pecado, da justiça, né, e do juízo. E que esse Consolador ia revelar todas as coisas, porque ele sempre falou parábola, então ele não podia, ele não pode. Eles muitas vezes não entendiam o que Jesus estava querendo falar. Então, com a vinda do Espírito Santo, que é anunciado por Jesus, ele sim revelaria todas as coisas para os discípulos e tudo ficaria conhecido. Ele não precisaria mais falar por parábolas, né, ou por sinais, onde tudo seria entendido. E também ele fala para a gente da questão desse retorno ao Pai, ele enviar o Espírito Santo, tudo que poderá ser dito aí, pedido em nome dele, né, que os discípulos receberiam. Então era uma garantia de Jesus que no retorno dele, né, ao Pai, e tudo que puder ser pedido, isso será recebido. Então é um exercício à fé, né, e a certeza, né, que uma palavra lançada não retorna, ele garante isso para os discípulos. Então isso é muito importante para a gente hoje, né, entender isso. Hoje a gente já não vê mais o Pai, né? Hoje ele está lá, né? Jesus está lá, e nós temos o Espírito Santo que nos consola, nos convence, nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria para que consigamos entender, né, o agir de Deus em nossas vidas. E como Jesus disse nesse texto, ele falou, né, pedir, orar ao Pai, que o Pai te dará tudo que pedires. Então é uma das armas que a gente tem, que seria a oração, né, que a gente pede na oração e a gente recebe o que a gente quer. Então Jesus nesse texto ele fala bastante coisa a respeito da ida dele, do entendimento dos discípulos, das dores que precisam ser passadas, né? Ele explica isso bem aos discípulos e no final ele fala, né, que aí os discípulos falam, agora nós entendemos o que você fala. Ele fala, agora, só agora vocês me compreendem, né, porque eles tinham passado por um período, né, onde Jesus só falava, não podia falar todas as coisas, porque eles não entenderiam,
Então aí quando Jesus começa a explicar para eles pegam e entendem o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Né? Então, não sei se ele entende a questão da morte de Cristo e da ressurreição. Mas para a gente hoje fica bem claro que ele fala da ressurreição, né? Que ele fala que ele morresse, né? Sacrificado, no terceiro dia ele voltaria. Então nós teríamos uma tristeza, né? E no retorno à ressurreição a alegria viria, como ele ilustrou da mulher grávida. Mas para a gente hoje, a gente vai mais além do que isso, porque na hora que no Jesus, quando ele envia o Espírito Santo, nós não temos acesso, nós não vemos, não temos contato, não estamos com ele, vendo os milagres. Então hoje a gente vai pela fé, né? E é o Espírito Santo que nos capacita, né? Que nos ensina, né? Que nos consola, né? E nos convence. E no final desse texto ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele mostra pra gente, né, com esse texto, e ele é o exemplo, né, que no mundo a gente vai ter aflição. Então a gente pode puxar essa coisa, hoje me verá, amanhã não me verá, como no nosso dia a dia, quando a gente tem, quando a gente está na igreja, quando está praticando uma obra, a gente está vendo Jesus, a gente está feliz, a gente está alegre, mas na hora da dificuldade, na hora das provas, a gente já começa a ficar triste porque não está vendo Jesus ali. Então ele nos exorta com o exemplo dele. Ele fala: olha, eu venci o mundo. Então se ele venceu o mundo, né, a gente também pode vencer o mundo. A gente tem que vencer o nosso sentimento inferior, a gente tem que vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa raiva, nossa ira, que são sentimentos que nos afastam, né, de Deus por ser pecado. Então nos entristece. Mas quando a gente olha Jesus, quando a gente olha para o que ele ensinou, para o que ele passou e nos mostrou e provou, a gente consegue recarregar a bateria, a gente consegue se fortalecer através do Espírito Santo e consegue vencer as aflições no mundo. Então, nós temos essas armas, a oração, né, para pedir ao Pai a que ele nos fortaleça, nos capacite para poder conseguir superar essas aflições. E o exemplo dele, né, que ele nos mostrou, essa estratégia que o Espírito Santo nos dá para vencer o mundo. Pai, Senhor, todos, amém.